Você já percebeu que no momento em que você começa a se importar, ela começa a desaparecer? É quase como um feitiço invisível. Um dia ela te manda mensagens cheias de entusiasmo e no outro, silêncio. Não houve briga, nenhum erro. Apenas o ar ficou diferente. E é nesse silêncio que muitos homens se perdem, tentando entender o que fizeram de errado. Mas o erro não foi o que você fez, foi o que você passou a representar. O paradoxo do desejo é simples, mas brutal. As pessoas desejam o que ainda não têm certeza de possuir. Quando o desejo encontra garantia, ele se dissolve. É assim que a mente humana funciona, especialmente em contextos de atração. A psicologia chama isso de reforço intermitente, o mesmo mecanismo que vicia jogadores em cassinos. Não é a recompensa que vicia, é a incerteza. Pense em um caça-níquel. Você puxa a alavanca sem saber se vai ganhar. E é exatamente essa dúvida, esse talvez, que libera dopamina. A cada tentativa, o cérebro pensa, talvez agora venha o prêmio. E essa antecipação é mais prazerosa do que a própria recompensa. Agora troque o cassino por mensagens, olhares e sinais ambíguos. Ela responde às vezes, outras não. Demonstra interesse, depois se afasta. Você nunca sabe onde está, e é exatamente isso que te prende. Mas o curioso é que o mesmo mecanismo age nela também. Enquanto ela sente que ainda precisa conquistar você, a atenção, a curiosidade, a vida. No instante em que ela sente que já venceu, o jogo perde o brilho. O cérebro interpreta a previsibilidade como segurança. E segurança para o desejo é anestesia. Muitos homens confundem reciprocidade com entrega total. Mas a reciprocidade genuína é fluidez, não rendição. Quando você passa a girar em torno dela, o mistério morre. E junto com ele, o desejo. Você não precisa ser frio ou indiferente, mas precisa entender. O interesse só respira dentro do espaço. Quando você preenche cada silêncio, responde cada mensagem imediatamente. Busca aprovação constante. Você elimina o ar que mantém o fogo aceso. O desejo não morre quando você se afasta. Ele morre quando você se torna previsível. E se tudo isso soa injusto, é porque é. Mas o desejo nunca foi justo. Ele é apenas humano. E o que é humano é paradoxal. Todo desejo nasce de uma ausência, e toda ausência de uma insegurança. O que move o interesse não é o amor, mas o medo. O medo de perder, de não ser visto, de não ser suficiente. Por trás de cada olhar sedutor, há uma criança tentando provar que é digna de atenção. A insegurança é o esqueleto invisível do desejo humano. É ela que dá forma ao jogo da atração, à dança do interesse e do afastamento. O amor, muitas vezes, não é uma conexão, é uma compensação. Desde cedo aprendemos que o amor é algo que precisa ser conquistado, e essa crença molda nossas relações adultas. Buscamos aprovação como mendigos de afeto, temendo o abandono mais do que desejando a conexão. É por isso que, quando finalmente somos correspondidos, algo em nós se desconecta. A ausência que nos movia desaparece, e com ela, a energia que sustentava o desejo. O cérebro humano associa amor à incerteza. Quando algo se torna seguro demais, ele reduz o foco, economiza energia e busca novos estímulos. A neurociência chama isso de adaptação hedônica, o vício pelo novo, o tédio do garantido. É por isso que o amor real não se sustenta em emoção, mas em consciência. O desejo é o fogo, a consciência é o vaso que o contém. Sem estrutura, o fogo consome. Com estrutura, ele aquece. O desejo nasce da falta, mas o amor verdadeiro nasce da presença. Porque no fundo, o que muitos chamam de amor é apenas a necessidade desesperada de ser escolhido. O desejo é um ciclo. Ele nasce da ausência, cresce na incerteza e morre na segurança. Mas o que muitos não percebem é que, quando o desejo morre, algo mais profundo desperta: o medo. O medo de se tornar invisível, de ser esquecido por quem antes nos via. Ser esquecido é uma morte lenta. A ausência de reconhecimento corrói o ego como ferrugem invisível. O cérebro, privado de estímulo, começa a buscar qualquer sinal. Um like, uma mensagem,
um olhar, apenas para sentir que ainda existe. É nesse ponto que muitos homens se tornam prisioneiros do ciclo. Tentam reacender o interesse alheio, mas já não por amor, e sim por medo. Não querem reconquistar a mulher. Querem reconquistar a sensação de existir. O cérebro confunde a ausência com rejeição. Mas, na verdade, o vazio que sentimos não vem da outra pessoa. Vem da perda do papel que ela nos fazia interpretar. Não sentimos falta dela. Sentimos falta de quem éramos quando ela nos olhava. É aqui que o ciclo se fecha. A dor do esquecimento alimenta o desejo. E o desejo, novamente, cria o medo da perda. Um loop infinito, onde amor e ego se confundem, e o coração se torna refém da própria biologia. Mas existe uma saída, e ela começa com um simples ato: parar de lutar para ser lembrado. Porque quem precisa provar seu valor, inevitavelmente se torna prisioneiro da aprovação alheia. Quem busca ser lembrado, se esquece de si. A arte silenciosa de se tornar inesquecível justamente quando se afasta. Porque o maior poder no amor é saber desaparecer. Validação. A moeda invisível das relações humanas. Todos a desejam, poucos admitem. Ela não é amor, mas sim o reflexo do amor, o eco que confirma que ainda somos vistos. A validação é doce porque é rara. Ela ativa os mesmos circuitos de recompensa que a dopamina, como uma droga emocional. E é por isso que quando alguém nos ignora, o cérebro entra em abstinência e confunde silêncio com rejeição. Mas o silêncio, em mãos certas, é poder. A ausência, quando intencional, se transforma em presença. É o contraste que desperta o valor. Assim como a sombra só existe porque há luz, o interesse só renasce quando há distância. Quando você se afasta, algo muda na mente do outro. A previsibilidade se quebra. O cérebro, que havia arquivado você na pasta da segurança, de repente não sabe mais o que esperar. E o desconhecido é o motor do desejo. Distância cria dúvida, e dúvida é o terreno fértil do desejo. Não é o toque que mantém o vínculo, é a incerteza do toque. A ausência é a arte de manter viva a imaginação do outro. Mas cuidado, a ausência sem substância é esquecimento. Para que o vazio tenha peso, é preciso antes ter deixado uma marca. Ausentar-se de forma poderosa exige presença anterior. A ausência só tem poder quando sua presença foi inesquecível. Por que revelar sua humanidade pode ser mais atraente do que qualquer máscara de controle? Porque o poder da ausência só existe quando há algo verdadeiro para se perder. Ser vulnerável é um risco, mas também é o que nos torna humanos. A sociedade moderna ensinou o homem a esconder suas rachaduras, mas é nelas que mora o brilho da autenticidade. A vulnerabilidade não é fraqueza, é verdade sem armadura. Homens aprendem cedo que demonstrar dor é perigoso. O mundo não recompensa lágrimas. Ele teme vulnerabilidade porque ela desmonta o teatro da força. Mas o verdadeiro poder não está em parecer inabalável, e sim em continuar de pé, mesmo sangrando. Há algo profundamente magnético em quem se permite sentir. A mente feminina não se conecta à perfeição, mas à autenticidade. A frieza repele, a verdade atrai. A vulnerabilidade desperta o instinto de empatia, e é nela que nasce o desejo de conexão real. Mas há um limite tênue entre vulnerabilidade e carência. A primeira vem da força interior, a segunda nasce da ausência dela. A vulnerabilidade inspira respeito, a carência, compaixão, e o desejo não sobrevive onde há pena. A vulnerabilidade verdadeira é silenciosa. Não busca consolo, ela apenas expõe o que é e continua caminhando. É o tipo de verdade que toca, mas não implora. E por isso, paradoxalmente, atrai. A vulnerabilidade é a ponte entre dois mundos, o do ego e o da alma. Quando você a mostra com serenidade, algo muda. As pessoas sentem que há verdade. E em um mundo de máscaras, a verdade é irresistível. A vulnerabilidade não é se expor para ser aceito. É se revelar mesmo que não seja. O instinto que leva homens e mulheres a manipular o amor para não sentir vulnerabilidade novamente.
Porque quem já se abriu, teme nunca mais se recompor. O amor é bonito, até que você perceba que não o controla. E é nesse momento que o medo começa a sussurrar. Porque o ser humano não teme a perda do outro. Teme perder o poder que acreditava ter sobre ele. O controle é a ilusão mais confortável do ego. Ele mascara a insegurança, disfarça o medo e dá a falsa sensação de domínio sobre o caos. Mas o amor verdadeiro, é indomável. Ele não pode ser possuído, apenas vivido. É por isso que muitos tentam controlar o outro. Não por malícia, mas por medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser esquecido. Medo de que, se não houver controle, não haja mais amor. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais se tenta controlar, mais rápido se perde. A energia do amor nasce da liberdade, não da prisão. E o desejo não sobrevive em cativeiro. Controlar é tentar vencer o medo com força. Mas o medo só se dissolve quando é olhado com calma. Quem tenta dominar o amor, o transforma em ansiedade. Quem o contempla, o transforma em sabedoria. O verdadeiro poder não está em segurar, está em permitir. Permitir que o outro escolha ficar. Permitir que a vida flua. Permitir que o amor respire. Só o homem que não teme perder é realmente livre para amar. Quem tenta controlar o amor o perde. Quem o liberta, o transforma. O espaço psicológico que surge quando o controle se desfaz. E porque, paradoxalmente, é nesse vazio que o amor verdadeiro finalmente pode nascer. Quando o amor se vai, o mundo não explode. Ele apenas silencia. O barulho da rotina desaparece, o relógio parece mais alto e o vazio se instala. Não como inimigo, mas como espelho. O vazio não é ausência, é presença pura. É o momento em que tudo o que era ruído se cala. E o que resta é o que realmente importa. A mente humana odeia o silêncio. Ela tenta preenchê-lo com lembranças, mensagens não enviadas, perguntas sem resposta. Mas esse ruído não é amor, é abstinência. É o vício tentando reviver o prazer que já acabou. Porque o amor não é o que sentimos, é o que fica quando o sentimento se vai. E nesse espaço, esse vazio, nasce a consciência de quem realmente somos sem o outro. A perda é um professor impiedoso, mas justo. Ela destrói o ego para revelar o ser. E o ser, esse que sobra, não precisa ser amado para existir. É no vazio que o homem descobre a si mesmo. Não há mais alguém para impressionar, convencer ou segurar. Há apenas o espelho do silêncio. E nele, finalmente, a verdade se mostra. O vazio não é o fim. É o intervalo entre quem você era e quem você vai se tornar. Quando o silêncio deixa de ser solidão e se torna liberdade. No fim, nada realmente acaba. Apenas muda de forma. O que antes era dor se torna clareza. O que antes era ausência vira espaço. E o que antes era apego se transforma em presença. Não é sobre esquecer, é sobre compreender. Porque quando você entende o porquê da dor, ela deixa de te controlar. O homem que aprendeu a perder é o mesmo que aprendeu a permanecer. E é por isso que quando ela volta, ele já não precisa dela para se sentir inteiro. A mente masculina desperta quando entende que o amor não é conquista, é consciência. E a verdadeira força é estar em paz mesmo quando tudo muda. Inscreva-se, curta e compartilhe no canal